A gente tem visto um cenário que está mudando nas pesquisas que a gente faz. Antigamente tinha uma fórmula muito básica. Você investe em SEO, você aparece nas buscas, as pessoas clicam, e aí o tráfego retorna, as pessoas clicam, as pessoas buscam, as pessoas chegam no seu site, avançam, e de repente as mesmas coisas que você fazia pararam de funcionar, porque a primeira coisa que aparece no Google é um overview de IA, que explica exatamente o que você está perguntando e você não avança mais. Você não clica em nenhum site, você não avança para a segunda página, caso você não encontre seu resultado, você não refaz a busca, você para ali. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje com duas pessoas muito especialistas na área de digital para falar justamente sobre essas mudanças na forma como a gente fazia tráfego. Bem-vindos ao The Drop da Surf Digital. Gente, para discutir comigo esse assunto que eu conversei com vocês, eu trouxe duas pessoas, que é a Larissa. Larissa é diretora de marketing digital na Pluxee, tem uma trajetória em empresas super legais como o Wellhub e Oracle, e ela atua na construção de times de alta performance com escalabilidade de marcas globais em contexto de B2B complexo. Do outro lado, eu tenho o Daniel, que é co-CEO e fundador da NetShowMe, pioneiro em live commerce B2B no Brasil, Forbes 30 Under 30, e trabalha diretamente na inserção de conteúdo, tecnologia e distribuição proprietária. Gente, muito bem-vindos, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês. Muito obrigado, prazerzaço estar aqui com vocês. Prazer é meu. Vou deixar um espacinho para vocês se apresentarem e falarem um pouquinho das empresas que vocês estão para o nosso público conhecer também. Claro. Bom, primeiro, obrigada de novo pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu trabalho hoje na Pluxee há um ano e meio, e dirijo a parte de marketing digital com escopo regional. E para quem não conhece a Pluxee, na verdade, ela é uma empresa de benefícios que veio da Sodexo Benefícios. É uma empresa de mais de 40 anos de atuação, francesa, e há 3 anos atrás ela separou, ela fez um spin-off da Sodexo. Então a Sodexo ainda existe com facilities, terceirização de mão de obra, e a Pluxee virou a marca de benefícios da Sodexo. Então a gente segue com todo esse legado de uma marca quase centenária, de muito tradicional, mas reinventando o produto, reinventando a experiência, trazendo uma modernidade e uma jovialidade junto com a nova marca. Boa, legal demais. Obrigada, Larissa. Legal. Eu sou o Daniel Arcoverde, você me apresentou muito bem. Fundei a NetShowMe há 12 anos, então estou na jornada empreendedora já há um bom tempo. A NetShowMe hoje é uma empresa líder no Brasil em soluções de streaming para empresas. Então, quando a gente fala em solução de streaming, parece meio amplo, mas a gente faz toda a parte de transmissão ao vivo de eventos corporativos, desde a apresentação de resultado, kickoff de vendas, com toda a parte de software e de serviço. A gente opera também na parte que a gente brinca que é o Netflix corporativo, uma plataforma para educação e treinamento, onde o cliente consegue construir ali um ambiente proprietário de conteúdo com a audiência dele, totalmente personalizado, seja para monetizar, para educar ou para treinar um público interno. E recentemente, que aí é a cerejinha ali do bolo, a gente começou a experimentar, a estudar o mercado de live commerce, né, que a gente via na China, as empresas... Na China é surreal. Em 2016 começou essa onda lá, ano passado já foi quase $1 trilhão em vendas ao vivo dentro de super apps. E a gente começou a brincar com isso aqui no Brasil, ajudando os e-commerces a venderem mais, colocando o live shop dentro do e-commerce. A ideia era aumentar a taxa de conversão, mas logo a gente viu que as redes sociais estavam chegando, TikTok Shop, Kawaii, Shopee, os marketplaces, virando redes sociais também, com streaming ao vivo, e a gente encontrou uma oportunidade que era invisível até então. A gente mirou em uma coisa e a gente acertou outra. A gente começou a fazer o sell-in. O que é isso? É a indústria e o distribuidor vendendo ao vivo, ao invés de vender para o cliente final, ele está vendendo para o ponto de venda. Então você imagina assim, tem indústria que atende 5 mil, 50 mil, 500 mil PDVs pelo Brasil, e a gente faz exatamente economiza a sola de sapato e ajuda a indústria a fazer essa venda ao vivo. Então assim, tem live que chega a faturar 25 milhões de reais em 1h30. No primeiro ano de operação a gente foi de 0 a 150 milhões em vendas. Então isso era o motor 2 de teste, né, que começou a virar o motor 1 da companhia, e a gente está bastante empolgado aí com o crescimento dessa perspectiva desse novo negócio. Legal demais, parabéns por isso, inclusive. Bom, então, como eu estava conversando no começo, né, a gente pesquisava de um jeito, e aí a gente, tanto como consumidor quanto como marca que trabalha com isso, vimos que as coisas mudaram, a forma de fazer as coisas mudaram, e hoje em dia você consegue fazer uma compra sem nenhum clique.
Então eu queria fazer uma primeira pergunta para vocês. Em que momento que vocês perceberam aí essa virada em que tráfego orgânico e essa parte também que a gente faz de patrocinados parou de fazer de uma coisa que a gente podia depender dela e virou um risco ali caso a gente continuasse fazendo só aquilo? Eu acho que isso veio muito forte de uns 2, 3 anos para cá. Eu acho que coincidiu com a questão da chegada da AI generativa, dos AI overviews que o Google está implementando, foi mais ou menos nessa fase. E aí, justamente agora, eu acho que a gente como marca está tentando entender como escrever não só para pessoas, mas para robôs, né? Como fazer os LLMs lerem o seu site, te colocarem ali mais bem posicionado. Então, é toda uma jornada longa, mas eu acho que foi mais ou menos de uns 3 anos para cá que esse shift começou a ficar mais perceptível. É curioso, eu tenho uma sensação parecida. Em 2020, ano da pandemia, a gente foi muito impactado pelo aumento expressivo de tráfego. A gente vendia streaming, né? E todo mundo em casa. Eu lembro que o nosso blog cresceu 80% de acesso em uma semana. E isso, a empresa cresceu absurdo, a gente não dava conta de atender os leads que chegavam. E a gente ficou, de certa forma, mal acostumado a tirar pedido, né? E quando passou essa onda, né, um pico comportamental de pandemia, essa onda já reduziu por uma questão de comportamento, e logo na sequência começou a surgir as ferramentas de inteligência artificial que começaram a ter um impacto direto. E mudança de algoritmo também, que aconteciam pelo Google, a gente já via isso acontecendo. E mais do que nunca, talvez assim, acho que a primeira vez que eu vi no HubSpot lá, que tinha uma levantada de mão, né, um lead gerado via ChatGPT, eu assustei, falei, caramba, não é mais só uma expectativa, já está traqueado aqui. Você está vendo, já tem um negócio surgindo. Então, isso foi no passado. Primeira vez que eu vi isso, que eu pelo menos me dei conta que tinha essa demanda, foi no ano passado. Mas desde 23, a gente já estava, isso vai mudar, a gente precisa construir autoridade, um canal proprietário para não depender disso, porque eu olhava as empresas que trabalhavam com produção de conteúdo massivo, então eu falava, poxa, será que vai continuar? Será que isso vai continuar existindo? Será que vai... O que vai acontecer? E no final das contas, a gente continua produzindo conteúdo do blog, porque isso ajuda, de alguma forma, a indexar. Mas a gente está cada vez mais preocupado em construir uma audiência própria, uma comunidade própria, para não depender de coisas que a gente não tem controle. Por mais que tenha impacto, a gente saiba que uma hora a gente vai conseguir, vai ter lá cada vez mais lead vindo de IA e de outros canais, a gente está botando a energia em construir onde a gente tem controle. Legal. Uma coisa que algumas empresas que eu estava conversando começaram a falar e que eu achei um pouco perigoso, talvez porque seja diferente do que eu acredito, é assim, a IA vai matar os blogs. Ninguém mais precisa fazer artigo, ninguém mais precisa escrever o tanto que a gente escrevia antes, porque com IA isso não vai ser necessário. E antes de eu dar a minha opinião, eu queria escutar de vocês sobre isso, que é uma coisa que eu tenho escutado bastante de pessoas que trabalham na área como a gente. Não, eu acho o contrário, na verdade. Eu acho que não vai matar os blogs, porque eles ainda são importantes para te dar credibilidade, para ranquear bem. O que vai mudar, e a gente já está mudando na Pluxee, e eu já estou vendo muito diferença de resultado, é a forma que a gente escreve os blogs. Por exemplo, incluir autor, incluir formatos mais como perguntas e respostas, deixar mais mastigado, para o robô ler mais fácil, garantir que a parte semântica de metadata esteja certinha. Isso eu acho que... então, se um blog é bem feito, pensando na LLM, não vai matar. O que vai mudar, o que a gente já está mudando, é aquela ideia de há uns 5 anos atrás, que, por exemplo, todo fluxo é um bom fluxo. Eu vou, sei lá, eu já trabalhei antes, na minha época de Jaguar Land Rover, a gente estava nessa fase de tipo, vamos garantir que vai vir um fluxo orgânico grande, então vamos colocar um blog sobre um tema que é relacionado ao panorama da marca, mas não é um tema da marca. Por exemplo, melhores rotas para você andar de carro, blá, blá, blá.
Na época, isso era o canal, porque aí você fazia aqueles blogs gigantescos com milhares de artigos e vinha o tráfego, mas não era o tráfego que convertia. Hoje não, a gente já está, eu estou muito mais seletiva nos tópicos, porém garantindo que os artigos são muito mais bem feitos. Porque o que eu tenho visto lá, a gente tem a gente está começando a ver muito tráfego do ChatGPT e outras LLMs, só que eles convertem muito melhor do que o tráfego normal, do que o tráfego de outros canais. Então eu tenho visto taxa de conversões de vendas B2B de um lead de LLM até 50% maiores do que do lead normal de search. Então, assim, está sendo realmente menos, mas melhores, e com o ticket médio melhor. Ele já chega muito informado. Então, está sendo legal. Vamos lá, quando a gente fala do blog, né, vai continuar existindo, o que a gente está fazendo na prática? Algumas coisas. Primeira coisa, a inteligência artificial ela não cria, ela se alimenta de conteúdo que existe. Então por isso a gente está produzindo e mais. Estou com um projeto agora, a gente acabou de começar, a gente está fazendo 500 conteúdos em 6 meses. Nossa Senhora. Só que não, na verdade não são 500 novos, a gente está reescrevendo conteúdos antigos para trazer um pouco o freshness, trazer um conteúdo atual. A gente mudou a narrativa da nossa... A gente antigamente escrevia em terceira pessoa de uma forma impessoal. Agora a gente está escrevendo em primeira pessoa, trazendo os executivos da empresa como autores para dar voz a gente e trazer uma credibilidade de quem está por trás para, de alguma forma, ter mais clareza e tentar indexar no IA. E a gente está fazendo conteúdos novos. Mas junto com tudo isso, a gente deletou muito conteúdo para aumentar o juice e conseguir ter mais coesão para as pessoas que acabam caindo ou para as correlações entre os conteúdos ficarem maiores. Então é um movimento que a gente está fazendo, olhando para IA. Acho que tudo isso, obviamente, vai ter indexação, vai ter uns gatos pingados que vão clicar quando estiver minimamente na primeira página, mas isso tudo a gente está escrevendo de um jeito para ficar mais atrativo e mais atual para a inteligência artificial. Boa. Concordo super com vocês, porque a gente vê muito aquele marketing sensacionalista. O blog morreu, o e-mail morreu, tudo morreu. O trabalho do marketeiro matar morreu, né? Exatamente. E o que eu fico vendo é justamente assim, não mudou a gente escrever ou não, ter ou não um blog. Mudou para quem a gente escreve. Né? A gente tem que entender que não necessariamente as pessoas vão estar lendo mais o que a gente escreve. Mas, igual você falou, onde a IA está buscando? Daqui a pouco é uma IA escrevendo para outra. Elas estão se comunicando ali num ciclo, né, em que uma produz e a outra lê e a outra tira aquela informação dali. Então, realmente, a gente, quando começou a fazer coisa de blog, tinha muita personalidade no texto. Né? Tinha textos que eu pelo menos, sempre fui uma pessoa que consumi muito blog, que eu amava ler, mas eu gosto do jeito que essa pessoa escreve. Às vezes era divertido, leve, tinha algumas brincadeiras, algumas alusões. Talvez isso não seja mais, que vai ser mais procurado, né? Exatamente, é o que vai dar mais certo. Mas ter informação ali, ter coisas bem... eu falo bem organizadas mesmo, sabe? Tipo, tópicos, uma coisa que possa ser bem lida, bem escaneada, acho que é a palavra que eu queria trazer, vai continuar sendo muito importante pra gente, porque as pessoas estão trabalhando dessa forma, através das IAs, e é ali que elas vão chegar e elas têm que continuar chegando na gente. Sim. E tem mais que isso, quando a gente busca na IA, você vê que eles trazem muitas referências de rede social. LinkedIn, Instagram, que tem que indexa de alguma forma. Então, não só ficar no blog, mas produzir conteúdo nos próprios canais importa para alimentar a IA e gerar autoridade. Verdade. Até os outros canais, como o Wikipedia, Reddit. Então, PR, né? PR, a gente começou a fazer PR com força. PR é muito... Agora, PR é um canal que, para quem está preocupado com LLM e não investe ainda, tem que investir, né? Porque vale peso altíssimo um artigo sobre você num jornal, num meio que já tenha bastante autoridade. A gente virou o ano, o que a gente começou a fazer? PR, a gente contratou uma assessoria no final do ano passado, começou a sair para IA e para, obviamente, trazer autoridade no pilar, num território que a gente quer se tornar... Na verdade, a gente está construindo, que não existe ninguém que é o Live B2B. Então. A gente começou a fazer o Founder-Led Growth com LinkedIn. Muito bom, isso então, é ótimo. Assim, se vocês entrarem no meu LinkedIn aí, todos os dias tem conteúdo. Isso sem é muito exceção. bom. Esses dias eu entrei na reunião, o cara falou... Tô quase te bloqueando, cara. Eu só entro no LinkedIn, só tem você lá. E todo dia tem conteúdo no feed. É conteúdo legal, assim. Conteúdo que a gente faz um negócio bacana para entregar valor. Mas isso indexa, isso ajuda a gente a ganhar autoridade, ajuda com IA
E o blog é um projeto um pouco mais massivo para refazer do passado e conseguir trazer novos elementos. Bom. Gente, beleza, acho que a gente está indo para um caminho que está trazendo muitas ideias. Essa parte de PR é uma parte que eu confesso que eu não tinha pensado a respeito, faz muito sentido. Várias pesquisas que a gente faz vêm realmente canais de notícias que são muito famosos, que são muito grandes, tem um tráfego altíssimo, que são citados mesmo pela IA. Só que, e as empresas que não estão fazendo isso ainda? O que vocês falariam para essas empresas? Comecem a fazer. Porque realmente eu acho que é um trabalho, uma dedicação de tempo ali que você vai ter, mas o retorno vai vir. E vai vir, pelo que a gente tem visto na minha experiência na Pluxee, que faz mais ou menos 6 meses que a gente começou de fato a encarar de forma mais séria e fazer tudo isso. Então eu estou dividindo, por exemplo, em projetos. Primeiro a gente selecionou 20 prompts principais para que daqui a 3 meses a gente ranqueie em primeiro lugar nesses 20 prompts. E já estamos. Então, isso já foi essa primeira fase. Aí a gente está ampliando. Então, vamos para os próximos 50 prompts. Então, assim, é dividir esse bolo de housekeeping, né, que tem que ser feito, de faxina, de ajuste, de robô para robô, B2A, né, que é o novo termo agora, business to agent, e garantir que isso esteja muito azeitado. Isso não custa muito, é tempo. É tempo e especialistas, mas não é um gasto ferramental gigantesco. E essa questão, agora, PR é super importante e a presença nesses outros canais que te dão autoridade, né? Então, ou seja, faria. A empresa não faz ainda, faça, comece a fazer. Esteja preparado, porque está mudando muito rápido. A gente está falando hoje, daqui a um mês talvez já esteja diferente. Verdade. Então você está me falando que, ao invés de você olhar só para a palavra-chave, tipo assim, eu quero indexar essa, agora são os prompts. Exatamente. Eu selecionei quais são os prompts que fazem sentido para o meu business. Por exemplo, qual a melhor vale alimentação do Brasil, melhor benefício corporativo, porque é com base... Então a gente foi garantindo que nesses a gente está ranqueando organicamente dentro do ChatGPT e do AI Overview, né, principalmente. E depois, agora a gente está ampliando para 50 e assim vamos. E aí vai chegar uma hora que vai ser... Exato. E realmente, dentro da HubSpot, a gente consegue ver qual foi a pergunta ou qual foi a demanda que foi imputada no GPT para chegarem até você, né? Sim. Então, no final das contas, a dinâmica da intenção não muda. Mídia, quando a gente fala de search, né, que a gente está falando aqui de Google, search é uma mídia pool. É uma mídia que você não está empurrando na timeline, a pessoa está vindo atrás de você. Então ela vem fazendo uma busca, ela tem alguma intenção quando ela bota a palavra-chave lá para buscar. O que ela está fazendo é mudando de canal. É isso. Ela está saindo, ou mantendo dentro do Google, mas recebendo já o resultado da inteligência artificial, ou indo para qualquer outra ferramenta de LLM, no qual ela está tendo alguma intenção a escrever o prompt. Então, entender assim, qual que é o que em média as pessoas vão buscar, o que elas vão perguntar, quais são as dúvidas mais frequentes, e preparar a sua arquitetura de conteúdo com clareza para poder posicionar e ser respondido, estar presente dentro da IA. No final das contas é isso. Não muda a questão da intenção. O que muda é o que você fala, todo dia tem coisa nova. Então, acorda um dia e tem Cloud Code, Cloud Cowork, Perplexity, Gemini, não sei o quê, cada hora tem ferramenta nova e workflows novos e coisas novas. Então a gente precisa ser curioso para entender, para observar aquilo e falar o que o IA está me retornando, por que ele me retorna dessa forma. Acho que assim, essa conversa, se a gente, aqui dentro do CMO Summit, se a gente der uma volta, todo mundo falando tem visões macro, mas ninguém sabe exatamente como é que funciona na prática, tecnicamente falando. E a gente precisa ter a curiosidade de olhar, observar e se questionar para falar, poxa, está retornando o resultado de LinkedIn, está retornando o resultado de matérias que saem em portais de mídia de alta autoridade, está retornando links de blog, que tipo de coisas que estão, como é que ele está posicionando isso? Para você olhar aquilo, mimetizar aquilo e tentar montar um plano que você vai ser melhor do que aquilo. No final das contas, é tentar hackear o sistema que todo dia está mudando e ser curioso para se questionar e para se adaptar. E é aquilo que você falou no começo, né? Esse zero click, a gente perde atribuição, né? Porque aí, por exemplo, você não sabe se
por que você está ranqueando em primeiro? Se é porque o seu site está muito organizado, ou é porque você está na matéria do G1, ou é um mix de tudo isso? E aí, onde que eu vou vou priorizar? A atribuição fica uma bagunça. Então assim, você tem... nesse momento que a gente está, tem que fazer tudo. Tem que fazer tudo bem feito e o resultado vem. Aí, daqui a pouco, talvez o HubSpot evolua e a atribuição comece a vir mais completinha. Ou outra, cada hora aparece também uma nova ferramenta de medição, né? De mensuração. Também tem isso. Porque hoje as ferramentas atuais ainda não mensuram muito bem, né, o AI. Então, a gente está ainda um pouco cego nessa parte, mas o básico... E foi engraçado quando a gente começou a fazer esse projeto, a gente baixou lá da própria AI. Quais são os principais... me dá um checklist de coisas que eu tenho que fazer no meu site para eu ranquear melhor. A gente puxou esse mesmo checklist das 6 principais AIs, todos diferentes. Ou seja, enlouquece, né, a pessoa. Tipo, cada um fala uma coisa. Aí pega uma outra IA agora compila. Aí a gente falou, vamos focar no ChatGPT, que é de onde está o volume. Aí depois a gente vai evoluir. Entendi. Mas, assim, é muito doido. Isso, cada uma funciona de um jeito, dá resultado. Dependendo da busca, ele traz várias referências. Então, assim, é muita variável nova que a gente precisa olhar. Mas, no final das contas, o importante é construir autoridade. É isso. É estar presente, estar sempre aparecendo, porque daí você vai ser lembrado de alguma forma e com conteúdo atualizado. Em algum momento você vai ser citado. A gente tem uma grande oportunidade, que eu estou vivendo agora, que assim, se eu for falar de transmissão ao vivo, educação corporativa, tem muito conteúdo, muita coisa. Mas, teste aí, entra em qualquer ferramenta e coloca Live Commerce B2B. Todos 100% dos resultados vão ser a gente, que só tem a gente falando porque disso. Vocês estão construindo a categoria. Uma categoria. Então, isso traz... o pioneirismo ajuda a posicionar algo porque não tem ninguém falando sobre esse assunto. Mas é um desafio de educação de mercado e não tem busca. Isso que eu ia falar. Você não tem busca com uma categoria nova. Aí tem que sair do media pool. Se não tem busca, eu tenho que fazer media push. Eu preciso entrar na timeline nas redes sociais, eu preciso fazer PR, a gente precisa dar palestra, a gente precisa fazer podcast, a gente precisa estar nos lugares onde as pessoas vão conhecer a gente, entender que existe uma nova possibilidade, uma nova categoria para poder virar um cliente, enfim, ter resultado com aquele novo negócio. Saber que isso até existe, que isso existe, né? Exatamente. Eu passei por isso no Well Hub, no Gympass, né? O antigo Gympass. Uma categoria que ainda é diferente, né? E era muito nova. Benefício corporativo para bem-estar, para academia. Tem 2 ou 3 players só no mercado e não tinha tanta busca. Então, foi realmente um trabalho. Tem que empurrar mesmo, igual ele falou, para aquele termo ser pesquisado, para as pessoas conhecerem, terem mais curiosidade e aquilo ir subindo. E teve uma coisa que o Daniel... Desculpa te interromper. Não, eu só ia concluir que, no fim das contas, a gente também nunca pode esquecer que, mesmo sendo um business to agent, falando com o robô, é para um ser humano do outro lado. Então, assim, por mais que o robô já vai trazer para o ser humano um negócio mastigado e pronto, a gente não pode esquecer que, no fim, que são os mesmos fatores que importam, que sempre importaram, que a gente sempre olhou no marketing, é só a forma que eles estão sendo feitos, agora que é diferente, em outros canais. Exato. O povo também me irrita muito, toda nova tendência que vem é como se estivesse mudando o mundo, mudando tudo. Gente, marqueteiro, quer o quê? Vender. Para quem? Para pessoas. Sim. Quer que os outros comprem, convencer pessoas. E se não muda. O que muda é o canal, é o jeito, é a forma, é o ano, é a audiência. Mas o povo complica muito também. Então eu tenho um pouco de ranço disso às vezes. Eu ia fazer um comentário, que teve uma parte que o Daniel comentou sobre essa parte que o HubSpot mostra, inclusive o que foi perguntado. E me leva numa estratégia antiga que a gente fazia, que era de cauda longa, né? Que a gente falava assim, beleza, que palavra-chave que eu quero, a palavra-chave é essa, mas aí, tipo, se eu for só para essa palavra-chave, ela é muito cara, então eu vou fazer um topic cluster ali para eu ver palavras ali mais à margem, né? Tipo, a gente chama em Minas de comer pelas beiradas, para eu conseguir chegar nessa palavra-chave, e aí no meu blog eu vou colocar uma cauda longa que tem ali as palavras corretas que eu quero para ver se eu consigo indexar. E agora, quando a gente tem no HubSpot ali, tipo, qual que é o prompt que a pessoa usou, eu ia chegar justamente parecido de onde você chegou.
eu tô olhando de uma forma ainda mais para o ser humano. Porque eu tô vendo isso além da palavra-chave ali mais composta, né, mais completa, eu tô vendo exatamente o que o humano perguntou. Então, por mais que o meio de campo ali sejam as IAs entre elas, a gente ainda tá ali nos gols. Sim, Né, tipo, exato. guardando ali, tipo assim, não, isso vem pra mim, ou então isso vem pra mim, é sempre um ser humano nas pontas. Então é importante pensar no que a gente tá fazendo ainda, que por mais que a gente possa pensar muito nesse processo, que a IA tem que conseguir ler aquilo bem, entregar aquilo bem, que a gente também tem os seres humanos nas pontas, que eles têm que ficar satisfeitos com o resultado final. Beleza, a IA me trouxe tudo isso, mas quando eu cheguei no produto, nossa, olhei aqui a rede social e, tipo assim, isso não me convenceu, isso não me passou segurança, que isso ainda também existe. Né? O crivo final humano continua. Continua, claro. Perfeitamente. Eu queria fazer uma pergunta para Larissa, mas fique à vontade para responder também na sequência. Mas foi pensada para ela. Empresas como a sua, que são empresas globais, a gente não pode parar de pensar que a capilaridade é muito importante. Né? O Brasil é um mercado muito específico. Sim. Imagino que o que seja feito na França, se for simplesmente reproduzido aqui, não vai funcionar. E vice-versa. Então, eu queria te perguntar isso. Como que vocês conseguem fazer isso específico para um mercado, mas ainda mantendo uma estratégia global que tem certa homogeneidade ali, ou certo padrão, entre aspas, sabe? Sim. Falando especificamente desse tema, né, de AI, a gente é um projeto global, então esse processo é global, mas cada time local tá avaliando e localizando de acordo com o mercado que o mercado pede. Por exemplo, o Brasil é um país que todo mundo sabe que adotou AI muito rápido, então a gente já tem um volume muito grande. A França não. Na França não tem AI Overview no Google ainda. Mesmo? Não tem. As próprias ferramentas vão pouco a pouco, né? Eles vão eles não fazem rollout em todos. Entendi. Então a gente tem que ajustar de acordo com cada país. Porém, é um tema prioritário na empresa, então agora a gente está garantindo que todos tenham um processo em place, desenhado e vão aos poucos implementando. Aí, outro exemplo, no Peru, que é um país que eu cuido, já é um país tecnológico, as pessoas estão acostumadas e tudo, mas eles ainda têm alta desconfiança da AI. Então, eles precisam eles preferem telefonar, pegar o telefone e ligar. Então, assim, é muito engraçado. Cada país tem sua peculiaridade, mas a gente, como empresa global, tem que dar os processos macro, dar a direção e ter pessoas em cada país que conhecem do contexto para colocar em place. Mas também não é aquela empresa que chega global e executa, não quero saber do seu detalhamento, né? Então eles têm essa liberdade, cada país tem essa liberdade de ter o pensamento crítico ali naquilo. E Daniel, a pergunta que eu queria te fazer acho que você meio que já começou a responder ela ali, mas era justamente falando sobre conteúdo proprietário. Quando você está falando, tipo, beleza, eu quero muito falar sobre isso e eu sou líder nisso, mas o volume de busca é mínimo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho mais, você já começou a falar, mas um pouquinho mais dessa estratégia de fazer uma coisa permear ali, de tornar esse conteúdo proprietário relevante. Muito bom. Quando a gente fala em conteúdo, primeira coisa, a gente vive um momento já há alguns anos, se falar no content shock. Agora, com o IA, a facilidade de produzir conteúdo também é muito grande. Então, quando a gente coloca nosso conteúdo dentro de uma rede social, a gente está competindo por atenção. Você tem distrações, interferências baseadas nos seus próprios interesses e baseado no que tem disponível no inventário daquela rede social. E isso faz com que todos os dias as regras do jogo vão mudando. Eu lembro, 2014, quando eu comecei a NetShowMe, a gente fazia um post na fanpage do Facebook, ele entregava massivo. O orgânico era uma maravilha. Impressionante. Você tinha um tráfego orgânico gratuito ali, impressionante. Depois eles cortam a audiência, aí depois ninguém mais vai pro Facebook, aí tem Instagram, aí começa também com tráfego legal, aí todo mundo começa a usar, muda o algoritmo, vai reduzindo o orgânico, aí lança um novo formato, aí o Reels agora tá bombando, aí depois não é mais isso, aí toda hora vai mudando. Então quando a gente constrói toda a nossa casa, né, todo o nosso ativo de conteúdo dentro de um ambiente terceiro, você não é dono daquele ambiente. Se as regras do jogo mudam,
você está à mercê àquela mudança. Assim como na própria, a gente está falando de inteligência artificial, todo dia o algoritmo está evoluindo, todo dia a dinâmica de como o processamento funciona está mudando, e isso vai se tornando cada vez mais, você não tem controle. Então o que as empresas, a gente vê essa tendência de produzirem conteúdos mais meio, fundo de funil em ambientes próprios. O que são ambientes próprios? Comunidade, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, plataformas de educação, de streaming próprias, né? Tipo, a gente vende lá o Netflix corporativo exatamente para isso, para a empresa ter um academy, ter um lugar onde ela vai ter conteúdo de valor para o público que ela tem dentro da comunidade dela. Sejam clientes, prospects, colaboradores, parceiros, o que é que seja. Mas isso faz com que você você consegue ter a sua dinâmica de distribuição, você controla as regras do jogo e você não depende de um ambiente externo. Então, se você não tem a propriedade da sua base, dos seus contatos, dos seus relacionamentos em um ambiente com conteúdo proprietário, você vai sempre estar dependendo das mudanças de algoritmos e você não tem controle sobre isso. Então, essa mudança aí começa em todos os assuntos, né? Você ganha, assim, autoridade, você se torna referência naquele assunto, você fomenta uma comunidade ao redor da sua marca e isso, o dia que você precisar distribuir uma nova oferta, você já tem onde distribuir com CAC baixo. Sim. Porque você não vai precisar comprar uma audiência nova ou pagar para ter acesso à sua base de seguidores, que o alcance só vem se você patrocinar. E aí você reduz o seu custo de distribuição. Por isso que tem aquela famosa frase, todo mundo fala, quem tem distribuição ganha o jogo. Sim. Né? Porque você conseguiu montar sua própria... economia da atenção, você né? montou sua própria audiência, você tem muito mais facilidade de chegar no público final. E se essa audiência está no ambiente proprietário, você tem zero dependência de uma ferramenta terceira. Né? Então esse é o jogo que as marcas estão jogando, que está todo mundo tentando construir seus ambientes, suas comunidades, suas... né? Eu acho que no Brasil a gente está muito dentro do WhatsApp, então eu vejo muitos... cada dia surge um grupo novo, né, que a gente faz parte, eu vejo esse engajamento nesses grupos, é surreal. As pessoas realmente respondem, por quê? O que é comunidade? Toda comunidade, ela tem, para virar uma comunidade de fato, você precisa ter senso de pertencimento, então tem que ter um assunto que as pessoas elas compartilham interesse. Sim. E interação entre as pessoas. A hora que você consegue juntar pessoas com esse perfil dentro de um grupo, gera interação, gera movimento, né? E vira um canal de distribuição com CAC baixíssimo. Fico pensando a hora que o Meta começar a mudar o algoritmo também do WhatsApp, que vai ser em breve, né? Eles já estão, agora eles já estão dando, por exemplo, você já consegue comprar mídia no WhatsApp, Sim. você consegue comprar mensagem direto do Meta Ads dentro do WhatsApp. A gente acaba sempre ficando na mão das Big Techs, mas isso que você falou é super importante, porque de qualquer forma, pelo menos sua comunidade está ali ao seu alcance, né? Exatamente. Você constrói a casa no terreno próprio, não no terreno alugado. Né? E as IAs também, né? Já falaram que vão ter patrocinado lá dentro. O ChatGPT já vai começar. Pois é. O que eu vejo... Ó, que curioso. Quando eu comecei a fazer o live commerce, minha tese era, vou colocar uma live dentro do e-commerce. E aí, se tem 1% de taxa de conversão, eu vou conseguir levar para 7, 10, 12, dependendo. A gente fez várias lives assim, realmente o impacto era muito grande. Só que começam dois movimentos. De um lado, você tem as redes sociais e os marketplaces, no caso, os marketplaces virando redes sociais e as redes sociais virando marketplace. Então, cada vez mais a gente compra dentro do marketplace da rede social. O share de marketplace e rede social ele vai ser cada vez maior. O share de e-commerce ele vai ficar menor. Porque você tem aqui, o Mercado Livre te entrega muito rápido, toda a operação logística é muito rápida. E o que vai acontecer com o e-commerce? O e-commerce vai virar API. O Google já tem uma ferramenta do checkout agente. Você vai conseguir fazer um comando que o próprio IA faz a compra sem você precisar ter acessado o e-commerce. É uma loucura. Então a tendência é que o e-commerce se torne cada vez mais invisível. Vai continuar existindo, vai ter uma oportunidade, não é que vai morrer. É seamless, mas, né? exatamente. É igual o TikTok Shop. Numa lógica de longo prazo futuro, ele vai se tornar cada vez mais invisível. Sim. E aí a gente precisa parar para pensar que tudo isso que a gente está falando é importante como norte. Sim. Mas se a gente olha um mapa de aderência de inteligência artificial, a gente vai ver que tem um percentual minúsculo das pessoas que usam isso muito bem e que estão muito profundas em ferramentas. Você tem uma base um pouquinho maior que também é ínfima, que usa o básico de fazer pergunta no chat GPT gratuito, nem a versão paga. E você tem uma maioria enorme que nem não usa nada ainda. Então, assim, as coisas não vão morrer do dia para a noite, mas a velocidade de transformação vai ser cada vez maior. Sim. A gente que já acompanhou muitas transformações, ele sabe... O que está me impressionando mais nessa é a velocidade realmente de adesão
Mas eu acho que a complexidade ainda realmente pouca gente está usando para trabalho, está tendo retorno ainda financeiro disso, né? Mas assim, aquele gráfico do quanto tempo o ChatGPT demorou para chegar nos 100 mil usuários é absurdo, né? É absurdo. Então, e se você compara com outras ferramentas ao longo do tempo, né? Super. Como que aquilo foi exponencial, é absurdo, assim, absurdo. o tempo de adesão a outras ferramentas de rede social que a gente já teve e outras tecnologias, e aí o ChatGPT era um tempo minúsculo ali para chegar. E principalmente, igual você falou, né? O Brasil certamente é um dos países, eu não tenho esse número, mas eu imagino que seja um dos países também que daria mais rápido. Eu fui no evento do Google anteontem, e aí eles deram esse número, de acordo com uma última pesquisa que eles fizeram. O que mais me impressionou, o país que mais tem adesão de AI, Nigéria. Segundo lugar, Emirados Árabes, e terceiro lugar, Brasil. E aí entra a Índia e tudo mais, a maioria fora da Europa, assim, esses top 10. Pois é. O WhatsApp é a mesma coisa também. O WhatsApp a gente já foi, não sei se a gente ainda é, mas a última pesquisa que eu li, a gente era o número 1 em uso, apesar de só perder de usuários para a Índia. Então, mesmo a Índia tendo mais usuários, a gente ainda usava com muito mais frequência, áudio, nossa, tipo assim, todas as ferramentas do WhatsApp, o brasileiro também sempre gostou muito ali. A gente adere a muitas coisas que vira mercado teste quase, né? E aí um outro dado dessa pesquisa que eu achei interessante é que o brasileiro está cada vez menos desconfiado da AI. Porque começou com aquela coisa, eu não vou dar meus dados, eu não vou, porque quem vai saber o que eles vão fazer com os meus dados. Agora tá todo mundo meio apaixonado, então tá todo mundo dando tudo, contando tudo, fazendo terapia, dando senha, então assim, eles estão cada vez mais enriquecendo essa base, né? E essa parte aí de fazer terapia... Galera, entre no GPT. Tem gente casando com AI, tem uma comunidade no Reddit de 70 mil pessoas que chama My Boyfriend is AI. Isso é surreal. É louco. Mas entrem no GPT de vocês, vão lá em privacidade e desativem. Para tudo que vocês colocarem lá, não alimentar o modelo. Isso é importante. Principalmente se vocês tiverem empresa. Eu não fiz isso. Imagina se vocês vão lá e vocês colocam o dado lá da planilha com informação confidencial. Isso alimenta o banco de dados da IA e vira público. Então, todos os IAs que vocês entrem na parte de privacidade e desativem essa parte para não contribuir com o modelo, senão vocês vão virar, todas as informações viram públicas. Meu Deus. Nossa, excelente dica. Excelente dica. Mas a maioria das empresas enterprise agora estão cercando muito isso. Então, por exemplo, na Pluxee, a gente só pode usar o Copilot para dados da empresa, porque é oficial, é privado. Em as empresas que usam Google, só o Gemini. Então, assim, cada vez mais, porque as empresas entenderam que não dá para fugir dessa realidade. Eu lembro que quando saiu o ChatGPT, 3, 4 anos atrás, algumas empresas falaram, não é para usar, não pode usar, não é bloqueado e tal. Agora eles entenderam que não adianta, né? Em contrato corporativo, eu fui ver, quando a gente contratou Workspaces lá do Google, eu fui ver no Gemini e já vem bloqueado no corporativo. Então. Ele já sabe que, óbvio, ninguém quer compartilhar as informações publicamente. Então isso já vem bloqueado. Mas assim, tá no GPT gratuito, tá numa conta pessoal, cuidem da privacidade. Ótimo. Vou fazer uma perguntinha pra gente encerrar, que é, se vocês dois assumissem amanhã o marketing de uma empresa que dependesse muito, tipo assim, tudo que vinha dela ali de melhor era do tráfego orgânico, e agora eles estão vendo com essa realidade. O que vocês fariam ao entrar nessa empresa para já começar a mudar essa realidade e essa visão? Cara, a primeira coisa que eu faria era essa análise de como é que estão os conteúdos otimizados para LLM. Essa seria a primeira coisa. E aí, segunda coisa, investiria muito mais em autoridade, em PR, em founder-led growth, ou se for o caso de um founder, mais leader-led growth, iria para esses outros canais. Porque assim, além da mídia paga, mas aí claro que depende muito do seu investimento. Né? E, assim, só nessa mesma hipótese que eu trouxe para vocês, sempre que você depende de um canal só, é muito perigoso. Muito. Se amanhã o Google bloqueia o Google, sei lá, pode acontecer, né? Lembra quando bloqueou o Twitter aqui? Ficou um tempão.
Mudou o algoritmo. E agora? Mudou o algoritmo, que acontece toda semana, né? Toda hora muda o algoritmo. É muito perigoso. Muito, muito, muito. Porque tem que diversificar canais. Exatamente. É igual investimento, né? Você também fala, eu investi tudo que eu tenho nisso daqui, investi tudo no Banco Master. Mano, então. E tava pagando 150% e você achou que tava arrasando. Né? E aí também falou assim, olha, meus clientes só estão vindo desse canal. Eu falei assim, beleza, de qualquer forma, seja isso da transformação que a gente está conversando aqui ou não, é hora de você pensar em porquê e como diversificar, porque toda dependência de um canal é super perigosa. Mas desculpa, não sei te responder. Eu faria uma análise, primeiro, entrei na companhia, olharia comunicação, posicionamento da companhia, faria uma análise técnica dos pilares de como é que está o site, o que já tem de conteúdo, para montar um planejamento, seguindo a lógica do SEO, de top clusters e tal, para fazer um planejamento de conteúdo. Entraria massivamente em produção de conteúdo atualizado, denso, conteúdo que seja realmente útil para o ser humano, com clareza e organização, porque isso vai ajudar a indexação tanto para o ranking do Google quanto para as inteligências artificiais. Investiria muito forte em conteúdo humanizado dos executivos para poder aumentar a indexação em redes sociais, em canais onde meu potencial público, dependendo da empresa, qual que é o segmento que eu estou, B2C, B2B, mas isso ditaria qual canal que eu colocaria como prioritário, se é o LinkedIn, se é o Instagram, se é o TikTok, onde que a gente vai com a energia. Olharia para PR, acho que a gente precisa ser visto, dependendo dos segmentos, traz autoridade, reputação. Dependendo do business, novamente, olharia para quem que eu já tenho na minha comunidade, nos meus clientes, para fomentar isso por meio de eventos proprietários, por meio de reuniões que se juntam essas pessoas para ir expandindo essa comunidade com mais conexão, trazer humanização para a marca e conseguir crescer o negócio. Então, tudo isso eu estou falando de um jeito muito generalista, obviamente dependeria do negócio, mas claro, eu acho que seria muito isso. Não vai dar consultoria grátis, né? Iria nessa direção. É só um exemplo. Olharia um pouco esses aspectos. Boa. Gente, muito obrigada. Vou partir aqui para o nosso encerramento. Acho que foi uma conversa excelente, trouxe vários insights. A parte do PR, acho que inclusive algumas coisas que a gente não pensa assim, no automático, a gente vai muito no tecnológico. Em relações públicas, a gente sempre vai ser muito importante. Então, assim, se a gente valoriza, as IAs também vão valorizar, porque né, tem um modelo ali que está sendo seguido. Então, eu acho que fica uma coisa clara para a gente encerrar esse episódio, que não é que o SEO está morrendo, não é que você não precisa fazer mais blog, nunca mais fazer um artigo na vida. Sempre tem pluralidade, sempre tem multicanais, entenda o que está mudando, se adapte, ligue lá no negócio da privacidade, que o Daniel falou, que aquilo lá eu achei super importante. Então, a ideia é ter sempre autoridade, presença, arquitetura ali para tudo aquilo que se converse, né? Múltiplos canais para que a pessoa esteja sempre te vendo e gerando autoridade e integrar o que é melhor da IA e o que é melhor da inteligência humana. E é isso. Queria agradecer muito vocês dois. Se quiserem deixar uma palavrinha final para os nossos ouvintes, fiquem super à vontade, mas muito isso mesmo. Gostei muito de conversar com vocês. Obrigada, viu? Acho que é isso, gente. Obrigada. Vamos se adaptar. Vamos garantir que está todo mundo olhando para as novas tecnologias, mas sem esquecer da essência ali da pessoa do outro lado. Super obrigado também. Foi um prazer estar com vocês, batendo esse papo. Enfim, quem tiver mais interesse em me conhecer, estou nas redes sociais, no LinkedIn, Daniel Arcoverde, @danarcoverde no Instagram, NetShowMe, enfim, fiquem à vontade para pesquisar. Se vocês tiverem interesse, a gente pode marcar conversas e aprofundar esse papo aqui. Vai ser também um prazer. Boa. Obrigadão, gente. Mais um The Drop. Assina o canal aí, fica de olho.